Você sabia que um único vulcão pode destruir civilizações inteiras e alterar o clima de todo o planeta? Hoje, vamos conhecer os 10 vulcões mais mortais da história e o primeiro vai surpreender você. Os vulcões são uma das forças mais destrutivas da natureza. Eles nascem do movimento das placas tectônicas e liberam energia acumulada por milhares de anos. Mas quais foram as erupções que marcaram a história? Vamos começar nossa contagem regressiva. 10º. Monte Galunggung, de 1822, ou Indonésia. A erupção do Monte Galunggung, em 1822, foi marcada por fluxos piroclásticos e lahars que devastaram vilarejos próximos, causando a morte de cerca de 4.000 pessoas. A destruição de terras agrícolas agravou a crise, levando à fome em comunidades vizinhas. Em 1982, o Galunggung voltou a chamar a atenção global quando uma nova erupção lançou cinzas na atmosfera, quase derrubando um avião comercial. Este incidente destacou os riscos que vulcões ativos representam para a aviação, além de manter o Galunggung sob constante monitoramento. 9º. Nevado del Ruiz, de 1845, Colômbia. A erupção de 1845 do Nevado del Ruiz causou lahars semelhantes aos que devastariam Armero em 1985. Embora menos documentada, ela resultou na morte de cerca de 1.000 pessoas e destruiu comunidades agrícolas ao redor do vulcão. A falta de registros detalhados contribuiu para que os riscos fossem subestimados no século seguinte. Esse evento reforça a importância do estudo histórico de erupções para prevenir tragédias futuras. 8º. Monte Kelut, de 1919, e Indonésia. Em 1919, o Monte Kelut entrou em erupção, produzindo grandes volumes de cinzas e fluxos de lama, lahars, que devastaram vilarejos próximos. A força da erupção destruiu barragens e sistemas de drenagem que haviam sido construídos para proteger as comunidades locais. Isso resultou na morte de cerca de 5.000 pessoas. Conhecido por sua atividade frequente, o Kelut continua sendo um dos vulcões mais perigosos da Indonésia. Erupções posteriores, como a de 2014, reforçam sua capacidade de causar destruição significativa, o que mantém as autoridades em alerta constante. 7º. Laki, de 1783, Islândia. A erupção do Laki, em 1783, foi um evento de proporções globais. Durante 8 meses, o vulcão expeliu cerca de 14 quilômetros cúbicos de lava e liberou enormes quantidades de gases tóxicos, como dióxido de enxofre, que criaram uma névoa vulcânica sobre a Europa. A nuvem causou chuvas ácidas e reduziu as temperaturas, resultando em colheitas fracassadas e fome em diversas partes do mundo. Na Islândia, cerca de 25% da população morreu, principalmente devido à fome e doenças respiratórias. Este evento também influenciou o clima global, sendo associado a um dos invernos mais rigorosos registrados na Europa. O impacto do Laki ainda é estudado, especialmente em relação às mudanças climáticas causadas por erupções vulcânicas. 6º. Monte Vesúvio, 79 d.C., em Itália. O Monte Vesúvio é um dos vulcões mais icônicos da história devido à sua erupção em 79 d.C., que enterrou as cidades romanas de Pompeia e Herculano sob cinzas vulcânicas. A erupção foi extremamente rápida, liberando fluxos piroclásticos e cinzas que alcançaram até 30 km de altura. Muitas das vítimas foram sufocadas por gases tóxicos ou incineradas instantaneamente. O evento foi documentado por Plínio, o Jovem, e se tornou uma referência histórica sobre desastres vulcânicos. As cidades soterradas ficaram esquecidas por séculos, mas sua redescoberta oferece um raro vislumbre da vida na Roma antiga. Hoje, o Vesúvio continua ativo e representa uma ameaça para milhões de pessoas que vivem ao seu redor, especialmente na cidade de Nápoles. 5º. Monte Unzen, 1792, no Japão. O Monte Unzen, no Japão, foi palco de um desastre devastador em 1792. A erupção desencadeou o colapso de um flanco do vulcão, que gerou deslizamentos de terra massivos. Esse evento criou um tsunami no mar de Ariake, causando a morte de cerca de 15.000 pessoas. O impacto foi sentido principalmente na cidade de Shimabara, que foi praticamente destruída pela força dos deslizamentos. O evento ficou marcado na memória coletiva japonesa como um lembrete da força dos desastres naturais e suas consequências devastadoras. Atualmente, o Monte Unzen é um dos vulcões mais monitorados do Japão, com sistemas avançados que ajudam a prevenir novas tragédias. 4º. Nevado del Ruiz, de 1985, Colômbia. O Nevado del Ruiz causou um dos desastres vulcânicos mais devastadores da história recente.
Em 1985, a erupção foi considerada moderada em termos de explosividade, mas o calor liberado derreteu as geleiras no cume do vulcão, gerando lahars que viajaram a 60 km por hora e atingiram a cidade de Armero. A lama destruiu completamente a cidade, matando cerca de 23 mil pessoas. Apesar de sinais claros e advertências de cientistas, as autoridades não evacuaram a população a tempo, agravando a tragédia. Uma das imagens mais emblemáticas do evento foi a de Omaira Sanches, uma jovem presa nos escombros por 60 horas antes de morrer, que se tornou símbolo do desastre. O episódio destacou a necessidade de maior coordenação em situações de emergência e motivou avanços no monitoramento de vulcões em todo o mundo. Terceiro. Monte Pelée, 1902, ou Martinica. Em 1902, o Monte Pelée, na ilha de Martinica, desencadeou uma das erupções mais letais do século XX. Uma nuvem piroclástica, com temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, desceu a velocidades avassaladoras, destruindo completamente a cidade de Saint-Pierre. Apenas 2 sobreviventes foram encontrados, entre eles um prisioneiro cuja cela subterrânea o protegeu da devastação. A tragédia ocorreu em um momento de tensão política, quando os sinais de alerta foram ignorados para que as eleições locais pudessem acontecer. Isso aumentou ainda mais o número de vítimas. A erupção chamou a atenção do mundo científico e marcou o início de esforços mais sistemáticos para estudar e monitorar vulcões, destacando a importância das evacuações preventivas. Segundo. Monte Krakatoa, 1883, Indonésia. A erupção do Monte Krakatoa em 1883 foi uma das mais explosivas e barulhentas da história, liberando uma energia equivalente a 200 megatons de TNT. O colapso da caldeira vulcânica gerou uma série de explosões devastadoras que foram ouvidas a 4.800 km de distância. O evento resultou na formação de tsunamis com ondas de até 40 metros, que varreram vilarejos costeiros nas ilhas de Java e Sumatra, matando cerca de 36 mil pessoas. O impacto foi tão profundo que mudou as condições climáticas globais temporariamente, criando céus avermelhados que inspiraram artistas, como Edvard Munch em O Grito. Após a erupção, a região viu o surgimento de uma nova ilha, Anak Krakatoa, que permanece ativa até hoje, sendo um lembrete constante da força destrutiva da natureza. Primeiro. Monte Tambora, 1815, Indonésia. A erupção do Monte Tambora em 1815 foi a mais poderosa da história registrada, com um índice de explosividade vulcânica, SVEI, de 7. Ela lançou aproximadamente 150 km3 de material na atmosfera, produzindo um impacto global devastador. A explosão foi tão intensa que pôde ser ouvida a 2.600 km de distância. Cerca de 71 mil pessoas morreram, sendo muitas vítimas indiretas devido à fome e doenças resultantes da destruição de colheitas em todo o arquipélago indonésio. O mundo inteiro sentiu as consequências, já que as partículas vulcânicas bloquearam a luz solar, causando o chamado ano sem verão. Temperaturas globais caíram até 3 graus Celsius, levando a crises alimentares em locais como Europa, América do Norte e China, onde inundações e geadas fora de época agravaram a fome. A erupção do Tambora não só marcou a história, mas também influenciou a ciência moderna ao demonstrar os efeitos climáticos de eventos vulcânicos. Esses vulcões nos mostram o quão poderosa é a natureza. Alguns trouxeram destruição, outros moldaram a história da humanidade. Qual desses vulcões você achou mais impressionante? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.